Olá, caros alunos! Eu sou a professora Lúcia e conversaremos hoje sobre as teorias da origem da vida. Como todos sabem, o homem sempre teve muita curiosidade em conhecer suas origens e até hoje se pergunta de onde viemos de fato. Qual a origem dos seres vivos? Imagine você que antes de Aristóteles, 384-322 a.C., tudo que se pensava sobre a origem da vida era baseado em deuses, mitologia e na criação divina. A partir de então, muitos cientistas passaram a estudar e formular hipóteses. Hoje, a teoria mais aceita sobre a origem do universo é do Big Bang. Esta foi anunciada em 1948 pelo cientista russo Georges Gamow e o padre e astrônomo belga Georges Lemaitre. Segundo eles, o mundo teria surgido de uma grande explosão cósmica, entre 10 e 20 bilhões de anos atrás, com grande liberação de energia, criando espaço-tempo. Imagina-se que havia uma mistura de partículas subatômicas, quarks, elétrons, neutrinos e suas partículas, que se movimentavam em todos os sentidos, com velocidade próxima da luz. Assim, as primeiras partículas pesadas, prótons e nêutrons, teriam se unido para formar um núcleo de elementos mais leves como hidrogênio, lítio e hélio, estão entre os principais elementos químicos do universo. Voltando à origem da vida, a teoria da abiogênese, também chamada de geração espontânea, foi a primeira ideia proposta para explicar a origem da vida e teve uma participação muito importante do filósofo grego Aristóteles. Naquela época, como Aristóteles influenciava o pensamento de muitas pessoas e até de grandes cientistas, essa teoria foi aceita por muito tempo. Acreditem se quiser, mas nessa teoria achava-se que os seres vivos podiam brotar a partir da matéria bruta através de uma força vital. Lagartos poderiam brotar dos pântanos. Um médico chamado Van Helmont chegou a elaborar uma receita de como fabricar ratos por geração espontânea. Fazia-se uma mistura de grãos de trigo com camisas sujas, de preferência feminina. Colocava-se em local escuro e úmido e dali surgiam ratos. Você pode estar pensando, que grande bobagem! Mas lembre-se sempre, enquanto não se tem conhecimento sobre algo, toda hipótese pode ser considerada, quando se parte do zero. Fica claro aqui, caro aluno, a falta de observação de que os ratos eram atraídos pelo mau cheiro e que não nasciam dessa mistura. Como tratava-se de grandes nomes da ciência e filosofia, a população na época dava maior credibilidade a essas ideias. Com o passar do tempo, novos experimentos foram feitos por cientistas e a teoria da abiogênese sofreu alguns abalos até cair por terra completamente. O médico italiano Francesco Redi, 1626 a 1697, foi um deles. Através de seu experimento com pedaços de carne em frascos de vidro, prova que esses atraem moscas que põem seus ovos na superfície, liberando larvas, e não simplesmente eram vermes que brotavam do alimento podre ou cadáveres, por geração espontânea, conforme acreditava-se na época. O que fez Redi? Na tentativa de provar a teoria da biogênese, Redi utilizou frascos contendo pedaços de carne. Alguns ele cobriu com gaze, outros deixou aberto. Observou que nos frascos vedados não houve crescimento de larvas, enquanto naqueles em que a carne ficou exposta, muitas larvas se desenvolveram, graças ao livre contato das moscas que colocaram seus ovos sobre elas. Redi prova, então, desta forma, que não existe a geração espontânea. Mas isso não foi suficiente para convencer a comunidade científica da época e alguns insistiram em provar o contrário. John Needham, padre católico, em 1745, foi um deles, que insistia em falar de uma força vital responsável pela origem de seres vivos por geração espontânea. Ele fez o seguinte: preparou alguns frascos com caldo nutritivo e, após aquecimento, vejam bem, por 30 minutos, mas sem critério de vedação, usou rolhas de cortiça para fechar os frascos. Após alguns dias,
apareceram alguns micro-organismos e Needham afirma com segurança: a fervura mata os micro-organismos e a vedação impede a entrada de outros, mas não impedem a força vital de originar novos micro-organismos, e a teoria da abiogênese volta a ganhar força. Lázaro Spallanzani repete os experimentos de Needham, porém com maior critério, e conclui que a vedação utilizada e o tempo de fervura eram insuficientes para matar os micro-organismos. Needham, no entanto, se defende dizendo que o tempo prolongado de fervura destruía a força vital do caldo nutritivo e o ar torna-se viciado, principalmente se fossem fechados por muito tempo. Em 1860, finalmente, alguém mais criterioso realiza um experimento que leva em conta todas as observações de cientistas anteriores e variáveis colocadas pelos mesmos, derrubando finalmente a teoria da abiogênese. Louis Pasteur, médico biólogo francês, utilizou vários frascos de vidros com gargalo longo, colocando soluções nutritivas em seu interior. Esses caldos foram submetidos à fervura e, para não usar tampas, Pasteur aquece o gargalo dos frascos, dando-lhe um formato de S, lembrando o pescoço de cisne. Percebam que não usou tampa como defendeu Needham, e o formato de S impede o contato direto do ar com as das soluções nutritivas. Após alguns dias, observa o conteúdo dos frascos em microscópio e nota a ausência de micro-organismos. Esses são observados nas gotículas presentes na curva do gargalo, que se formou logo após o resfriamento dos frascos. Quebra o gargalo de alguns, colocando o líquido em contato direto com o ar e, após alguns dias, verifica a presença de micro-organismos. Quais foram as conclusões de Pasteur? Pasteur prova definitivamente que o ar não se vicia, o ar é contaminado, uma vez que, quando entra em contato com as soluções, permite o crescimento de micro-organismos, ou seja, todo ser vivo vem de um pré-existente. Teoria da biogênese. Estava proposto o fundamento da pasteurização, usado até hoje na indústria, principalmente alimentícia. Aí, meus caros, veio a grande questão. Se um ser vivo vem de outro pré-existente, de onde veio o primeiro ser vivo? Para responder essa questão, devemos discutir outras tantas hipóteses em nossa segunda aula, como a do criacionismo, panspermia e evolução química gradual. Vejamos, caro aluno, se você entendeu. Um pouco de água foi deixada em um vaso e, algum tempo depois, surgiram nela algumas larvas do mosquito Aedes, transmissor do vírus que causa a dengue. Como a biogênese explicaria esse fato? Como a biogênese explica? Pela abiogênese, essas larvas e moscas nasceriam por geração espontânea a partir da água parada, sem levar em consideração que ela pudesse ser atraída pelo cheiro, por exemplo. Já pela biogênese, mosquitos devem ter depositado seus ovos na água, que eclodiram e deram origem às larvas, portanto, que um ser vivo vem de outro pré-existente. Exercício 2. Num balão de vidro de gargalo recurvado e aberto, Pasteur ferveu um caldo nutritivo, deixando esfriar lentamente. O caldo permaneceu inalterado por muitos dias. A seguir, o gargalo foi removido e 48 horas depois era evidente a presença de bactérias e fungos no caldo. O experimento descrito foi feito por Pasteur, que teve o cuidado de não fechar o frasco para não matar a força vital. Porém, após fervura, que destruiria os micro-organismos, deu o formato de S para o frasco, de modo que o líquido não ficasse em contato direto com o ar. O resfriamento lento fez com que o ar entrasse no frasco, ficando os micro-organismos do ar retidos na curva do gargalo, mantendo o caldo estéril. Uma vez quebrado o gargalo em S e deixado em contato direto com o ar, foram encontrados micro-organismos, portanto provenientes do mesmo. Sendo assim,
temos como verdadeiras as alternativas A, B e D, sendo que a C está errada. Fungos e bactérias são, em sua maioria, heterótrofos, embora existam bactérias autótrofas. Finalizamos então nossa primeira aula. Espero que tenham gostado. Continuamos nossa conversa nas próximas. Muito obrigada. Até breve.